Nesse momento, estabelecemos a conexão definitiva, abraçando a todos os nossos amigos, web amigos, companheiros da rede Amigo Espírita. Abraçamos a todos, extremamente felizes pela participação de vocês em mais um encontro. Hoje vamos completar 70 encontros. Então, nesse momento, eu gostaria de abraçar também aos nossos amigos da Rádio Brasil Espírita de Maceió, a todos os companheiros da FIAC que acompanham através do nosso site, abraçando também aos amigos que já se encontram já há algum tempo no chat do YouTube, desde a nossa companheira Dete Laporte, lá da França, a Marinalva, a todos que foram chegando. Eu abraço a todos. Nesse momento, a Anália Lima acabou de entrar, o Rui Couto, enfim, todos vocês se sintam abraçados. Nesse instante, vamos rogar a Deus, aos nossos benfeitores espirituais, para que tenhamos um bom estudo, um momento marcante para cada um de nós.
rogando ao nosso Senhor, nosso Pai, Criador de todas as coisas, a inteligência suprema do universo, Deus, nosso Senhor. Agradecemos por mais essa oportunidade, por esse dia que foi tão produtivo para cada um de nós, pelas convivências, pelo aprendizado, pelas reflexões e agora, Senhor, pelo preparo que vamos mais uma vez buscar para continuarmos na senda da nossa redenção. Rogamos, Senhor, ainda que nos conceda o alimento espiritual que necessitamos. A presença dos amigos espirituais que tutelam a nossa jornada. Educadores, amorosos, que nos acompanham 24 horas da nossa desenvoltura na Terra, a cada dia. Que os espíritos amigos possam visitar a todos os lares que aqui se fizerem presentes, levando os benefícios, levando a medicação, levando o conforto, levando a esperança, levando a informação necessária. Que possamos todos, Senhor, envolver todos que sofrem em humanidade. Aqueles corações que passam por momentos aflitivos, que vivem desiludidos, ou aqueles que jazem no território da violência, da indiferença. Envolva todos, Senhor. Que a Tua mensagem, através do nosso Mestre, Senhor Jesus, amigo de todos os instantes, possa trazer uma expectativa importante para o novo dia e para os novos tempos. E assim, nós te pedimos autorização para iniciarmos em torno das cartas de Paulo, o convertido de Damasco, aquele que se transformou num campeão de divulgação da tua mensagem. E assim, que possamos rogar ao Espírito de verdade, ao nosso codificador da doutrina espírita Allan Kardec, e a todos que representam esta falange luz, que nesse momento possa se estabelecer uma grande rede do bem, em que a concórdia, a fraternidade, a amizade sejam os pilares para que possamos caminhar até o fim do trabalho em segurança e bastante esperançosos. Muito obrigado, e assim nós damos por iniciado o estudo da noite. Aos nossos amigos queridos do estudo das cartas de Paulo, que estão chegando agora, boa noite para todos. Hoje, com muita alegria, nós vamos trabalhar o encontro de número 70 com o tema Por que não vivemos conforme a consciência? Um tema que, por certo, se torna desafiador, para não dizer provocativo, no intuito de nos movimentar para que possamos trabalhar alguns conceitos, acima de tudo, consoladores e práticos na nossa realidade no mundo da Terra, com busca ao nível da espiritualidade superior. Nós estamos, queridos amigos, trabalhando o estudo das cartas de Paulo aos Romanos, no capítulo 10º. Então, para quem está acompanhando com o vídeo, nós vamos colocar os versículos que serão trabalhados. E aqueles que estão em casa, acompanhando só com áudio, convido vocês então ao capítulo 10º, Carta aos Romanos. Nós vamos fazer a leitura a partir do 15º versículo, que agora estará aqui projetado para vocês que estão com o vídeo. Vamos lá. Eu vou começar a leitura do 15º para a gente ficar contextualizado nesse trabalho até o verso 21. Paulo diz assim:
E como pregarão se não forem enviados? Ele se refere aos mensageiros do Altíssimo. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Verso 16. Mas nem todos obedecem ao Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvido, e o ouvir pela palavra de Deus. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo. Pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até aos confins do mundo. Mas digo, porventura Israel não soube? Primeiramente diz Moisés: eu vos meterei em ciúmes com aqueles que não são povo. Com gente insensata vos provocarei a ira. E Isaías ousadamente diz: fui achado pelos que me não buscavam. Fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Mas contra Israel diz: todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Todo dia, olha que extraordinário essa passagem. Todo dia me manifestei, ou melhor, todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Ensina-nos Emmanuel, o benfeitor espiritual, tão conhecido no meio espírita, que utilizou das mãos abençoadas e do coração de Chico Xavier para trazer uma obra de um valor extraordinário, que vai permanecer por muito tempo como um roteiro orientador, que nos auxilia a compreender a doutrina espírita e o Evangelho. Na obra Paulo Estevão, Emmanuel diz que as cartas de Paulo são, na verdade, cartas do Cristo. Ou seja, Paulo foi um médium, um intermediário de Jesus, para anunciar para a comunidade dos cristãos a mensagem orientativa e consoladora, esclarecedora e definidora das ações que são importantes para nos aproximar dos objetivos da vida. Paulo de Tarso, muito tempo depois, especificamente na época da codificação espírita, traz uma questão para Allan Kardec, que nós temos estudado ela quase em todos os estudos, como uma referência para a nossa reflexão. Quando Paulo disse que o objetivo da evolução, da caminhada do espírito, é gravitar em torno da unidade divina. E para isso, o espírito é convidado para desenvolver a justiça, o amor e a ciência. Então, o espírito, quando
põe os pés na terra, na fase hominal, ele vai ser envolvido num contexto evolutivo, de sorte que ele descubra a importância da justiça, do amor e da ciência, como plano operacional que resulta, que favorece, que engrandece o despertamento da mente, ou da amplitude da mente, que é o campo da nossa consciência desperta. Uma definição de Emmanuel no livro Pensamento e Vida. E que nós trabalhamos, portanto, dentro desse campo, sem poder ultrapassar de improviso os recursos que a nossa própria mente oferece. A nossa mente, portanto, vai definir o círculo de trabalho para que nós estagiemos. E nesse espaço-tempo evolutivo, nós vamos conviver com aqueles que se aproximam na dinâmica das afinidades e das necessidades do nosso campo de ação. E com eles vamos aprender novas lições. No Livro dos Espíritos, na questão 621, Allan Kardec questiona aos benfeitores: aonde está escrita a lei de Deus? E a resposta é incisiva, clareadora. A lei está escrita na consciência de cada um. Então os livros, o próximo, os recursos que encontramos na vida vão sendo utilizados por nós mesmos para compreender as leis divinas que, estratificadas, elas nos mostram a beleza da lei divina chamada amor. E que, portanto, a nossa consciência vai revelando para nós a cada movimento, a cada busca, a cada resposta. A pergunta que nós fizemos, por que vivemos conforme a consciência, na verdade é uma pergunta que traz a palavra consciência projetando uma ideia de ter consciência do que devemos fazer. Porque a mente é um campo da consciência desperta. Esse conceito do Emmanuel trabalha mais de uma forma mais abrangente, geral. Então, nós podemos falar de consciência, de consciente, não é verdade? Nós podemos trabalhar de entendimento consciente de um fato, e como no início dissemos, podemos tratar a mente como um grande campo que vai apresentando para nós os aspectos que foram construídos pela nossa inteligência, desenvolvido pela habilidade que nós vamos ampliando a cada exercício, a cada atitude, a cada reflexão. Por que nós estamos fazendo essa abertura? Porque quando nós vamos abrir Paulo de Tarso, e ele traz esse texto, do verso 16 em diante, mas nem todos obedecem ao Evangelho, ele está trazendo para nós uma reflexão em torno da obediência no sentido de aplicar o que o Evangelho propõe. E o Evangelho é um código moral, é um projeto espiritual. Até então, associávamos Evangelho como uma norma
como uma prática religiosa que nós fomos lidando com ela há 2 milênios, mas numa busca de uma reverência ao que está para além do que muitas vezes nos interessa. Dentro de um sistema chamado heteronomia. O que vem a ser isto? São doutrinas que são adotadas como normativas do comportamento e que favorecem para que haja dependência, poder, que de alguma forma o indivíduo perceba pelo costume ou pela cultura que há alguma coisa que vem lhe trazer algum tipo de benefício. E muitas vezes o indivíduo embrenha nessa busca ou nesse sistema porque ouviu dizer, ou porque foi imputado como obrigação. E isso está caindo por terra no momento em que o espírito chega num patamar de experiências, caminhando para uma maturidade no sentido de verificar que o código que está lá fora, ele pode até ter uma importância durante um tempo, mas que hoje nós discutimos como muito mais uma proposta de ordem sociológica, de organização, do que propriamente é exatamente o que ele propõe. Aonde que a gente quer chegar? Que, na verdade, as escrituras são uma maneira de decodificação do que, na verdade, se encontra dentro do psiquismo de cada espírito, que foi criado simples e ignorante. Tá certo? Mas que a perfectibilidade, ela faz parte da nossa estrutura. Ou seja, o belo, o divino, o harmônico, o amor, a sabedoria, a justiça, são sementes que estão guardadinhas dentro da gente. Porque nós fomos criados por Deus, que é a inteligência suprema do universo. É a causa primária de todas as coisas. E quando o espírito é criado, conforme a questão 23 do Livro dos Espíritos, ele é criado simples e ignorante. Mas a busca é para que ele se desenvolva. E aqui a questão 23 trata do espírito com E minúsculo. Ou seja, os seus primeiros movimentos, lá na retaguarda. Agora, na questão 7,6 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta quem são os espíritos. Aí já trata o espírito com E maiúsculo. Aí ele já está falando da individualidade. Ele já está colocando uma questão que envolve a humanidade. O homem, pensamento contínuo. Quem são os espíritos? Aí a espiritualidade superior responde. São seres inteligentes que estão em toda parte. Ou seja, eu, você, somos espíritos com E maiúsculo, porque temos pensamento contínuo, estamos trabalhando num aprimoramento moral para que nós atinjamos o esperado, o sonhado, que são as realizações de foro íntimo, para viver, melhor dizendo, a felicidade, que não mora ao lado, nem num lugar distante. A felicidade é um estado de alma, que só iremos atingir esse nível de felicidade quando, portanto, evoluirmos. Porque o sofrimento
e agora nós vamos trazer Allan Kardec, num dos tratados doutrinários mais extraordinários, que é uma síntese do que vem a ser o desenvolvimento espiritual e as consequências diante das escolhas, que Allan Kardec trata com o título Código Penal da Vida Futura, que está no capítulo 7º, intitulado As Penas Futuras segundo o Espiritismo. De qual obra? O Céu e o Inferno. Vocês têm estudado esse livro? Pois bem, então a gente tem muitas vezes tempo para ler muita coisa e a gente não vê o que está à nossa frente, que é muito importante. Nós vamos encontrar nesse capítulo Allan Kardec dizendo sobre o sofrimento. Por que o espírito sofre? O sofrimento, ele é inerente à imperfeição do espírito. É o item de número 33. Então, ele é dividido em 3 pontos. Kardec diz assim, no primeiro, o sofrimento é inerente à imperfeição. E no item 2, toda imperfeição, assim como toda falta que dela resulta, traz consigo o próprio castigo em suas consequências naturais e inevitáveis. Assim, a doença decorre dos excessos e o tédio da ociosidade, sem que haja necessidade de uma condenação especial para cada falta ou indivíduo. E o terceiro e último. Como todo homem pode libertar-se das imperfeições, desde que o queira, pode igualmente anular os males consequentes e assegurar a sua felicidade futura. Então, em síntese, por que nós sofremos? Por que nós temos conflitos? Porque são inerentes ao nosso grau de imperfeição. É o que, por exemplo, Joana de Ângeles, no livro Conflitos Existenciais, trata como atavismas ancestrais, heranças. A herança procede das reencarnações anteriores, que imprimiram no espírito as suas necessidades, mas também as suas realizações, facultando-lhe o avanço progressivo cada vez que uma etapa do processo de crescimento é vencida. Graças a essa constatação, na raiz de todo o processo aflitivo, existe uma herança psicológica de outra existência, ressurgindo como necessidade de reparação, a fim de favorecer o espírito com novas aquisições, sem amarras, com os fracassos que ficaram no passado. E ela conclui, desse modo, a felicidade no mundo é possível, desde que seja desenvolvido o empenho por consegui-la. Ninguém se encontra na Terra exclusivamente para sofrer, mas para criar as condições de saúde real e de alegria plena. Mesmo no caso das expiações vigorosas, enquanto virgem, trabalham pela libertação do ser encarcerado, logo seja concluída a sua reeducação. Esse texto se encontra no livro Conflitos Existenciais, na sua introdução. Então, estas heranças psicológicas é que, na verdade, são as bases para estudarmos os conflitos. Esses conflitos existenciais que muitas vezes impedem, dificultam que nós caminhemos com mais tranquilidade. Conflitos existenciais apontam para fugas, para preguiça, para raiva, para o medo, para o ressentimento, para a culpa, para o ciúme, ansiedade, crueldade, violência, neurastemia, a drogadição,
o vazio existencial, estresse, fobias, coragem. Ó, aí já entra no plano das terapias. Vamos parar nas fobias. Mas o nosso estudo não versa tanto por esse caminho, porque temos muita gente que já faz com tanta competência. O nosso trabalho, ele nos conclama para refletir em torno do que está sendo proposto pelo Paulo. Porque ele está dizendo aqui, eu vou voltar no verso 16. Nem todos obedecem ao Evangelho. Por que não obedecemos o Evangelho? Ou eu vou reformular, o que é o Evangelho? Qual o significado da palavra Evangelho? Não é boa nova? Então o Evangelho, na verdade, é o esboço, luz, das conquistas que o Espírito já empreendeu, apontando para aquelas ainda não vivenciadas. Então o Evangelho é luz no nosso caminho, na nossa morada íntima. Não estou entendendo, eu explico. Você traz as suas heranças psicológicas. Nós citamos Joana de Ângeles, que afirma que nós temos heranças positivas. E nós temos as heranças que precisam de ser trabalhadas. Aonde surge o conflito? Entre o conquistado e o que está para ser adquirido. Luz e treva. A eterna batalha que nós configuramos no mundo externo, inclusive nos colocando nessa batalha como indivíduos que estamos sendo confrontados por outros indivíduos que vibram nas trevas. Muitas vezes de uma forma a alimentar a vitimização, transferindo para outrem o que é de nossa responsabilidade. E nós vamos entender o porquê que Emmanuel, em determinado momento, falou para o Chico assim, fazendo um ajuste naquele adágio popular que confirma ou que afirma que me direis com quem tu andas, que eu direis quem tu és. Aí o Emmanuel muda o painel e diz assim, direis quem tu és, que eu direi com quem tu andas. O que o Emmanuel propõe? Ele tira a responsabilidade lá de fora, imputa ela no nosso peito, no nosso ombro, e fala assim, muda, progrida, porque naturalmente a irradiação em torno dos teus passos, do teu nome, das tuas aspirações, é que vai definir, de uma certa forma, a confirmação do que tu buscas. O Paulo está falando, mas nem todos obedecem ao Evangelho. Por quê? Porque precisamos ainda de confirmar esse Evangelho que já existe dentro de nós. Nós precisamos pôr ele para fora. Como que tu vai fazer isso? O Paulo está falando sobre Isaías. Ele cita Isaías. O Senhor, quem creu na nossa pregação, de sorte que a fé é pelo ouvir. Olha que beleza essa parte. Que a fé é pelo ouvir. E o ouvir pela palavra de Deus. Bem-aventurado o que tem ouvido de ouvir. Como que nós estamos ouvindo? O texto está dizendo, a fé é pelo ouvir. O que é a fé? A fé vem do radical fides, da fidelidade. Nós temos conversado sobre o assunto fé nas cartas de Paulo. Então, qual é a ideia da fé? É a fé no que está lá fora? Ou a confiança e, portanto, fidelidade no que está brotando dentro da gente? Será que nós estamos dando mais ouvido
para a expressão da consciência que está dizendo luz? Ou nós estamos prestando atenção no que vige no nosso passado, que insiste em dizer medo, culpa, treva? É uma questão de foco. Aliás, a palavra pecado, ela traz uma ideia do desfocar. Sair do ponto que agrega, que impulsiona, que enaltece o bem, a justiça. Deixar de gravitar em torno da unidade divina é pecar. Ou seja, sair da rota. O Paulo no verso 18 diz assim: mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo. Pois por toda a terra saiu a voz deles, dos mensageiros, e as suas palavras até os confins do mundo. Mas espera aí, eu não estou entendendo. Afinal de contas, você está falando da mensagem que vem de fora pelos mensageiros? Ou da mensagem que brota do nosso mundo íntimo, que está dizendo assim, progrida? Ou nos momentos aflitivos, essa voz interior diz assim, vinde a mim, tende bom ânimo, calma, meu filho. Nós lidamos com as duas propostas reveladoras, sem dúvida. E ninguém no mundo pode dizer que não ouviu. Por isso que o texto do verso 19, Paulo está dizendo, Israel, tá, gente? Não é o povo israelita, não é a nação de Israel. Ele está falando da mensagem que é distribuída, que é semeada para todos quando estamos sensíveis para o convite do alto. Então é a humanidade inteira. Não há acepção de pessoas. Porventura Israel não soube? Primeiramente, diz Moisés, eu vos meterei em ciúmes com aqueles que não são povo? Com gente insensata vos provocarei a ira. E Isaías ousadamente diz, fui achado pelos que me não buscavam, fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Mas contra Israel diz, todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Eu gostaria de dizer para vocês que esse texto, ele nos convida para uma reflexão interessante. Porque, na verdade, a figura de Moisés, eu vou voltar aqui na imagem, a figura de Moisés representa Moisés o revelador, Moisés o legislador. No processo do aprendizado, a justiça, ela se torna viga importante de sustentação para que o amor entre numa relação extraordinária entre o filho e o pai. Por isso é que a primeira revelação vem com Moisés, justiça. Jesus traz a segunda revelação, amor. Mas se vocês, junto comigo, se recordarem, eu citei Paulo de Tarso falando que nós precisamos de gravitar em torno da unidade divina, que é justiça, que é amor e que é ciência. O tríplice aspecto da doutrina espírita nos conclama a essa reflexão. Então Moisés é o legislador, é o organizador, que nós precisamos de compreender a importância dele. Lá fora, aquele que vai nos dizer o que nós temos que fazer? Ou é um movimento para incorporarmos Moisés dentro da gente? Os feitos de Moisés precisamos de estudar. Não no sentido místico, que a história insiste em trazer para nós como aquele que abre o mar. Não é nesse contexto.
Vamos trabalhar o Moisés como divisor de águas. Fica melhor. O Moisés, aquele que enfrenta o que escraviza, o faraó. O faraó que legisla em benefício pessoal, em detrimento daqueles seus servos. Qual é o nosso rei? Qual é o nosso referencial? É César? É Ramsés, no caso do Egito? Ou o nosso referencial é o príncipe da paz? É Jesus. Se o nosso referencial é César, é poder na terra. Se a nossa conexão é com Cristo, é espiritualidade que liberta para o infinito. Observemos como é diferente. Mas para que eu sintonize com Cristo, com o amor, eu preciso me curvar ao que Moisés propõe. E o Moisés diz assim para mim, a vida, né? Em todos os sentidos ela diz assim, meu filho, tenha disciplina, tenha disciplina, tenha disciplina. Vocês estão lembrados de alguma história parecida? Não foi o encontro de Chico Xavier com Emmanuel? Lá em julho do ano de 1931, quando Chico atingiu a maioridade dos 21 anos? Os fenômenos mediúnicos com Chico em reuniões espíritas começaram em 1927, com a doença da sua irmã Tiquinha. Ali os fenômenos se revelaram, Hydesville, em Pedro Leopoldo. Mesa girante para todo lado. Psicografias com o tempo. Da irmã psicofonia, não é? da dona Carmen, a médium, do seu Perácio, o coordenador, do Chico, que começa em pouco tempo a apresentar as suas faculdades. Mas foi em 31 que Emmanuel se faz presente, para dizer assim, olha, você já frequentou a escola de Tebas, você já conviveu com os sacerdotes, você já foi iniciado nos primeiros movimentos, não é? Você já sabe um pouco das questões espirituais. Agora, Chico, é necessário que você venha trabalhar a sua mediunidade para o povo, para com ele dialogar e para que a espiritualidade possa usar do médium, do intermediário, do revelador, para libertar o povo da escravidão. Estou fazendo uma associação Chico, Moisés, Pedro Leopoldo, o Egito, para convidá-los para uma reflexão de foro íntimo. Como que isso está acontecendo na nossa intimidade? Nós precisamos de descobrir e precisamos de nos organizar e precisamos de planejar para depois nos libertar. Agora, quando libertar do jugo egípcio, nós vamos, depois de 400 anos, que é o símbolo do número 4, de fixações, de cristalizações, numa complexidade de fixações de caracteres ao nível íntimo. Aí, quando vem o projeto da libertação, nós vamos precisar de experienciar essa nova situação, mas num ambiente inóspito dos conflitos. Nós vamos precisar de gerenciar as culpas, nós vamos precisar de descobrir o medo, o porquê das crises, as doenças físicas, as doenças da alma. São os 40 anos, 4 décadas, que os hebreus viveram no deserto, no processo da fuga do Egito. Observemos isso. Agora, o povo recebeu a mensagem de Moisés, não recebeu? Os 10 mandamentos? O Isaías vem dizer, nesse verso 18, né, que a voz foi semeada para todos, os confins do mundo. No verso 19, eu vou voltar com ele aqui, diz assim, mas digo, porventura Israel não soube?
Primeiramente diz Moisés: eu vos meterei em ciúmes com aqueles que não são povo. O que ele está dizendo aqui? Que a nova descoberta nos traz desafios. E os desafios serão irreverentes, ciumentos, invejosos. Os desafios vão atirar pedras. Os desafios vão trazer espinhos, buracos. Os desafios vão colocar casca de banana, vão jogar óleo na pista. Para quê? Porque os desafios, na verdade, são detritos que nós mesmos deixamos no caminho. E agora nós vamos ter que enfrentar para efetivamente nos tornarmos indivíduos sensatos. Porque é na insensatez que nós seremos convocados para compreender a justiça divina. O texto está falando assim: com gente insensata vos provocarei a ira. O que o Paulo está falando aqui, Carlos Alberto? Vos provocarei a ira? A ira é uma palavra muito utilizada no Antigo Testamento. A ira de Deus, a ira divina, a ira do Senhor, o Senhor dos exércitos. A gente lê e não vê. A ira, na verdade, representa a manifestação da justiça. A justiça de fora, a justiça de dentro. Lembrando que Deus é misericórdia. Nos seus atributos, Deus é eterno, é supremo, Deus é imutável, Deus é imaterial. Estou trazendo Allan Kardec no livro A Gênese. Deus é onipotente, Deus é soberanamente justo e bom. Como ele é soberanamente justo e bom, Allan Kardec diz assim: a providencial sabedoria das leis divinas se revela tanto nas mais pequenas como nas maiores coisas. Olha a ira divina. E essa sabedoria, não tem nada de ira, é sabedoria. E essa sabedoria não permite que se duvide nem da sua justiça, nem da sua bondade. Essas duas qualidades implicam todas as outras. Se as supuséssemos limitadas, ainda que fosse um único ponto, poder-se-ia conceber que um ser que as possuiria em um grau mais alto e que lhe seria superior. O fato de uma qualidade ser infinita exclui possibilidade da existência de uma qualidade contrária que a diminuiria ou anularia. Um ser infinitamente bom não poderia ter a mais insignificante parcela de maldade. Nem o ser infinitamente mau poderia ter a mais insignificante parcela de bondade. Do mesmo modo que o objeto não pode ser de um negro absoluto com a mais ligeira nuance de branco, nem de um branco absoluto com a mais pequenina mancha negra. Assim, Deus não poderia ser ao mesmo tempo bom e mau. Por que então? Não possuindo nem uma nem outra dessas qualidades no mesmo grau supremo, não seria Deus. Todas as coisas estariam sujeitas ao seu capricho e não haveria estabilidade para nada. Portanto, ele só poderia ser infinitamente bom ou infinitamente mau. Ora, como as suas obras testemunham a sua sabedoria, a sua bondade e a sua solicitude, conclui-se que, não podendo ser ao mesmo tempo bom e mau, sem deixar de ser Deus, ele deve ser infinitamente bom. E por fim, Kardec conclui: a soberana bondade implica na soberana justiça. Porque se Deus agisse injustamente ou com parcialidade em uma só circunstância, ou com relação a uma só das suas criaturas, não seria soberanamente justo. E, consequentemente, não seria soberanamente bom. Deus é perfeito, Deus é único. Allan Kardec, no livro A Gênese, Os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, a versão da 4ª edição, traduzida pela senhora Seco, editora Celde, nós indicamos a 4ª edição.
porque a que nós conhecemos é a 5ª edição e ela tem muitas mudanças. Esse texto aqui traduz com a completude do pensamento de Kardec sem qualquer mudança. Continuando, Deus é soberanamente justo e bom. Então Deus vai se revelando em nós à medida em que nós vibramos na faixa da justiça, do amor e da ciência. Só que somos imperfeitos. E no grau da nossa imperfeição, nós sofremos. E por que sofremos? Porque desconhecemos. É o que Jesus diz assim no Evangelho. Conhecereis a verdade, capítulo 8, versículo 32. E a verdade vos libertará. Se vocês me permitem, não estava no planejamento, mas eu vou trazer essa passagem porque ela é extraordinária. E tem tudo a ver com o que nós estamos trabalhando aqui agora. Jesus dialogava com os judeus. Observem bem a discussão. Ele disse assim, Jesus dizia, pois, aos judeus que acreditavam nele, que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Sereis meus discípulos. Permanecer na palavra do Mestre, na verdade, é permanecer nas expressões de Moisés. Porque Jesus transcende o que Moisés trouxe, mas ele não derroga. Eu não vim destruir a lei e nem os profetas, mas eu vim dar cumprimento. Eu vim viver o que eles ensinaram. Então, Jesus apoia as suas ações na organização. Mas ele transcende porque ele coloca um sentido diferenciado. Ele coloca amor. Porque em Moisés, muitas vezes, nós ficamos vibrando no movimento mais da horizontal, e Jesus verticaliza. A horizontal no sentido do entendimento intelectual. Jesus verticaliza porque ele nos aponta o céu e nos convida para mergulhar na intimidade, para fixar os caracteres. Como que tu vai vencer um conflito? Traduzindo, permanecendo na palavra dele. Qual é a palavra dele? A palavra dele é espírito e vida. A palavra dele é amor. A palavra dele é o amor em expansão. Portanto, a palavra dele é caridade, porque caridade é o amor na dinâmica. Aí ele continua dizendo: se permanecerdes na minha palavra, sereis meus discípulos. Sendo meus discípulos, conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Aí, meu querido amigo, eu posso aqui fazer uma quentura. Vou pôr água para ferver. Ele está falando para a gente ser discípulo de Moisés? Não. Mas nós precisamos de estagiar com Moisés, até chegar em João Batista. Num ciclo evolucional de experiências. Mas sempre procurando a inspiração nele. Porque ele é acima de todos. Porque ele é amor na base de todo o projeto evolucional. Ou seja, nós temos que aprender com Moisés para nós conquistarmos a posição de João Batista, que é o precursor do Evangelho. É o primo de Jesus. É aquele que está em faixas de conexão e de ressonância. É o Espírito de verdade, que agora está conversando conosco através do nosso anjo guardião. Você, Kátia, está envolvida pelo seu mentor espiritual. E eu te disse isso hoje. A Dalva Chagas está envolvida pelo mentor espiritual dela, tanto que ela está dizendo: puxa vida, tudo isso aqui está sendo uma motivação. O Rui, que chegou agora, está com dificuldade na net, mas ele persevera, né, Rui?
persevera. Porque perseverando que você vai manter a conexão com Jesus. Porque Jesus é o motivo para você ir até o fim. Jesus é o sentido que nos afiança, que nos dá segurança para vencermos as provocações da ira divina. Aí no verso 20, nós estamos caminhando por, infelizmente, mas é a verdade, estamos caminhando por fim. O Isaías é um profeta. O Isaías é a voz da consciência, que insiste e ameniza dizendo, olha, a mensagem foi dada, mas eu estou me surpreendendo porque eu fui achado. Ou seja, a consciência foi ouvida pelos que não buscavam. Fui manifestado aos que por mim não perguntavam. O que ele está querendo dizer com isso? Mas contra Israel diz, todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Meu amigo, esse ensinamento para nós também nos remonta a reflexões de profundidade. Porque ele fala para nós que muitas vezes a consciência diz, por aqui, mas eu tenho dificuldade. E eu prefiro sistematizar para não seguir por esse caminho. Eu quero me manter na condição vaidosa. Não quero ouvir. Orgulhosa por me curvar. Egoísta porque não me interessa o que está para além. Interessa apenas o meu bem-estar. Mas Deus, na sua infinita bondade, se manifesta para tocar o nosso coração para aqueles aspectos que vão dar a base para que essa indiferença, esse orgulho, essa vaidade amanhã se curve. Então, por mais que você está reticente, por mais que o indivíduo acha que não vai mudar, pau que nasce torto, morre torto, e alguns no interior brincam que até a cinza é torta. Calma. Porque costuma Isaías ser aclamado pela circunstância que bate na nossa porta e nos pega de surpresa. Você está no meio de uma discussão entre uma criança e fala assim, papai. Aí o indivíduo até derrete. Aí ele larga a briga, ele esquece o orgulho, a vaidade. Ele é tocado pelo olhar de uma criança. Agora, eu estou chamando vocês para um outro departamento. Jesus falava assim para os discípulos, para os judeus. E aí os judeus, os intelectuais, os críticos, muitas vezes dizem assim, na continuação do texto de João 8. Mas nós somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhes Jesus, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Todo aquele que desvia, ele se torna responsável por esse desvio. E aí nós vamos voltar a Allan Kardec, no livro Céu e Inferno, no Código Penal da Vida Futura, quando ele fala que quando desviamos, portanto, do foco, o que vai acontecer conosco? Nós vamos naturalmente lidar, por exemplo, com o item 9, que diz assim, toda falta cometida, todo mal realizado é uma dívida contraída que deverá ser paga. Se não for em uma existência, sê-lo-á na seguinte ou seguintes. Porque todas as existências são solidárias entre si. Aquele que se quita numa existência não terá necessidade de pagar em outra. Ele quer dizer, entre outras palavras, que existe a ação, a reação
e a reparação. Agora eu vou adequar na fala de Kardec. E quando nós vamos lidar com as consequências, estaremos sendo convidados ao arrependimento. No tópico 16 desse mesmo código, Kardec diz: o arrependimento é o primeiro passo para a regeneração, mas não é suficiente, sendo necessárias ainda a expiação e a reparação. Arrependimento, expiação e reparação são as três condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. O arrependimento suaviza as dores da expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Só a reparação, contudo, pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Do contrário, o perdão seria uma graça e não uma anulação das faltas cometidas. Ponto. O texto é longo, convido vocês a abrir o céu e o inferno. Então, arrependimento, expiação e reparação. Reparação. Queridos amigos, o texto de Paulo, como sempre, é um grande exercício para nós mergulharmos na nossa intimidade. Eu volto no início. A mente é o campo da consciência desperta. O Espiritismo é a luz que vem para clarear a nossa consciência. E, acima de tudo, nos mostrar a importância da nossa vontade, que é um fator determinante na nossa evolução. Nós trabalhamos com a nossa mente, que vive um fenômeno extraordinário de imagens, de memória. Todo e qualquer pensamento não é mais que um fenômeno de memória. Sabe quem disse isso? Ernesto Bozano, no livro Pensamento e Vontade. Vocês têm estudado os clássicos do Espiritismo? A gente dedica tanto tempo para os romances, para as obras que surgem por aí, nem sempre lembramos que nós temos Leon Denis, que nós temos Ernesto Bozano, que nós temos Gabriel Delane, que nós temos todos estes espíritos que foram continuadores sérios de Allan Kardec, que mantiveram o pensamento límpido do mestre, que não adulteraram nada, não trouxeram misticismo para dentro do espiritismo, não trouxeram nenhuma teoria ou teologia estranha para dentro do espiritismo, que, diga-se de passagem, reflete até hoje no movimento espírita, e por isso que nós estamos com um movimento espírita que precisa de ser ressignificado, porque o movimento espírita se torna elitista, o movimento espírita é ainda um fomentador de ídolos, de mitos. Os nossos encontros é para favorecer que poucos falem e o resto diz amém. O nosso movimento espírita muitas vezes é político, o que não nos dá condição de falar, porque eu tenho medo de perder a oportunidade, o cargo, a mordomia. O movimento espírita, em nome da fraternidade, faz com que sejamos omissos, que não nos posicionemos. E, na verdade, o movimento espírita de Allan Kardec foi um movimento científico, de debate, fraterno, amigo, mas de profundas conexões com a filosofia que indaga e com a ciência que procura, efetivamente, provar os fenômenos. Por que o nosso movimento espírita não cede lugar para a mediunidade, para os espíritos? Por que nós somos tão críticos? No seu sentido de pessoalizar as questões? Nós devemos ter maturidade para discutir os assuntos e não discutir pessoas. Porque as pessoas são instrumentos para que o mundo espiritual se comunique. O mundo superior e o mundo inferior. Mas eu não estou aqui para avaliar pessoas, eu estou aqui para estudar o que cada um pode oferecer. Como eu, humildemente, venho aqui trabalhar com vocês essas imagens visuais, auditivas,
táteis, olfativas, gustativas, motrizes, que tudo isso fala das minhas memórias, não é? Isso é muito interessante para a gente estudar, e eu prometo trazer mais Ernesto Bozano para a gente estudar a casa mental com ele, com Emmanuel, com Allan Kardec. Mas voltando para concluir, a vontade é o impacto, é a gerência determinante para que nós possamos realmente permanecer na palavra do Mestre e com isso sermos ou nos tornarmos realmente discípulos. Queridos amigos, o tempo caminhou. Em meio aos conflitos, aos dramas, às dificuldades, a espiritualidade nos visita nesse final, reservando para nós uma mensagem que eu gostaria de deixá-la para o seu coração como uma expressão de esperança, de perseverança na luz, no bem. Porque tudo passa, tudo se renova na terra, no dizer de Emmanuel, mas o que vem do céu permanece. O que vem do céu permanece. E Emmanuel se inspira para falar essa poesia em João Batista. O que vem do céu permanece. João Batista, que é o precursor dos novos tempos. Então eu gostaria de convidá-los para acolher essa mensagem como esperança. E Emmanuel diz assim no livro Fonte Viva, lição 103, intitulada Esperar e Alcançar. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Paulo, Hebreus 6,15. A esperança de atingir a paz divina, com felicidade inalterável, vibra em todas as criaturas. O anseio dos patriarcas da antiguidade é análogo ao dos homens modernos. O lar coroado de bênçãos, o dever bem cumprido, a consciência edificada, o ideal superior convenientemente atendido, o trabalho vitorioso, a colheita feliz. As aspirações da alma são sempre as mesmas em toda parte. Contudo, esperar significa persistir sem cansaço. E alcançar expressa triunfar definitivamente. Entre o objetivo e a meta, faz-se imperativo o esforço constante e inadiável. Esperança não é inação. E paciência traduz obstinação pacífica na obra que nos propomos realizar. Se pretendes materializar os teus propósitos com o Cristo, guarda a fórmula da paciência como a única porta aberta para a vitória. Há sofrimento em teus sonhos torturados? Incompreensão de muitos em derredor de teus desejos? A ingratidão e a dor te visitam o espírito? Não chores perdendo os minutos, nem maldigas a dificuldade. Aguarda as surpresas do tempo, agindo sem precipitação. Se cada noite é nova sombra, cada dia é nova luz.
lembra-te de que nem todas as águas se acham no mesmo nível, e nem todas as árvores são iguais no tamanho, no crescimento ou na espécie. Recorda as palavras do apóstolo dos gentios. Esperando com paciência, alcançaremos a promessa. Não te esqueças de que o êxito seguro não é de quem assalta, mas sim daquele que sabe agir, perseverar e esperar por ele. Esperemos em Cristo. Ainda mais um. Esperemos. Porque a vida se renova a cada momento. Por mais que o coração sangre e nos sintamos mergulhados em lágrimas incontidas, todo lamento é vão. Lembremos das palavras do Senhor, quando nos prometeu que jamais nos deixaria órfãos. Estaria conosco até o fim. E podemos aqui concluir o fim de cada etapa, porque Ele estará conosco eternamente. Porque o amor dele é sem fim. O mundo não tem limite. Somos nós que precisamos de aprender os limites, impor limites, entender os nossos limites. Compreendendo que somos homens, somos humanos, mas que somos dotados como espíritos de razão e sentimento. As asas que precisam aplainar para um voo seguro, como a águia empreender a preparação no seu ninho, mas quando sai para caçar, ela se especializa e a sua caçada é perfeita. O seu voo, a sua busca é perfeita. Somos espíritos. Espíritos como águias. Não for à toa que os pais da igreja associaram João Evangelista com a águia. A águia fala do amor, da natureza, da perfeição, da harmonia celestial. Por isso, o Espírito Paulo de Tarso inspirou Allan Kardec e disse resolutamente: gravitar num voo harmônico em torno da unidade divina. Eis a perfeição. Que os bons espíritos nos inspirem, nos ajudem, para que a gente adquira autonomia, vencendo as dependências, sejam quais forem, compreendendo que somos filhos, e nessa filiação divina, temos os intermediários que trazem as mensagens como Isaías, como Moisés aqui citados, para nos ajudar como médiuns, reveladores, mas todos eles profetizam a nossa vitória. E se eles são intermediários de Deus para conosco, não há intermediários entre o Espírito e o Pai. A conversa, a súplica, o pedido é do Filho
com o seu Senhor, que sempre está pronto para nos acolher no seu regaço de glória, nas expressões mais genuínas do amor e da paz. Que a paz se faça, se estabeleça, em definitivo, no domínio dos corações. Os amigos espirituais que tutelam essa jornada, esse projeto, despedem abraçando a todos e endereçando aqueles votos de esperança e de paz. E de nossa parte, eu vos abraço e endereço um ósculo de fraternidade que parte, que ecoa dessas terras montanhosas das Minas Gerais. Que Deus nos abençoe. Tenham todos uma boa noite e que possamos prosseguir ao longo da semana com os demais estudos de nossas responsabilidades. Seja dos amigos da Rede Amigo Espírita ou outros companheiros que estão, de alguma sorte, vinculados a essa rede do bem, espalhando o Espiritismo por esse planeta água, por esse planeta amor. Me despeço com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos, dizendo: Ave, Ave, Ave Cristo. Muito obrigado a todos. Que assim seja. Rede Amigo Espírita, uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita. Acesse www.redeamigoespírita.com.br e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando.